Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir um pouquinho aqui sobre mais um daqueles 10 mandamentos que se encontram no livro de Êxodo, no capítulo 20. E o mandamento de hoje é o 9º mandamento, que se encontra no versículo 16 do capítulo 20, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não dirás um falso testemunho contra o teu próximo. É um mandamento que proíbe que se testemunhe falsamente contra alguém. Essa linguagem de falso testemunho indica que o que se tinha em mente, pelo menos a princípio, seria um ambiente onde alguém estaria sendo acusado, e então, num contexto desse, onde a verdade sobre os fatos ocorridos, quando se estivesse procurando verificar se o indivíduo era culpado ou não, que naquele momento, nesse tipo de ambiente, não se deveria de forma alguma se apresentar uma declaração que fosse falsa, melhor dizendo, desculpa, não, a palavra não é falta, é falsa, e que viesse a comprometer indevidamente a fama, a honra e até mesmo levar alguém injustamente a ser condenado por algo que não tivesse feito. Então, quando se diz não se apresentarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o contexto seria esse, um falso testemunho é quando alguém está sendo acusado injustamente, você está declarando algo falsamente contra uma pessoa. Só que o mandamento em si, o que ele protege, o que ele ressalta como princípio é o valor da vida humana, agora numa perspectiva de você ter que proteger a imagem e a honra do outro, aquilo que você fala a respeito do outro. E quando você entende que o que está sendo protegido aqui é a honra humana, é a fama, ou seja, a forma como as pessoas veem o outro, para que o outro não seja injustamente punido, para que ele não seja privado da sua liberdade ou de algum bem injustamente, em função de uma palavra que você disse que não corresponde à verdade. Quando você entende que o que está sendo protegido aqui é isso, você também vai entender que esse mandamento, ele não tem apenas essa forma de nos proibir, de apresentar um falso testemunho. Quando a gente entende o espírito dele, qual que é o propósito dele, o que de fato ele está protegendo, nós vamos ter que compreender também que ele traz um dever, algo positivo, que é o de nós verdadeiramente nos preocuparmos em preservar a imagem do outro. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender que por esse mandamento nós não somos apenas proibidos de dizer um falso testemunho contra alguém. Nós somos ensinados também que nós temos que sempre nos preocupar com a forma como a gente trata a imagem do outro e a forma como a gente usa as nossas palavras. Assim como Deus, ao criar todas as coisas, Ele criou pela palavra, e a palavra dele, pela palavra dele, Ele dá contornos à realidade, Ele determinou a essência da criação e como que a criação deveria existir. Nós temos que nos preocupar com aquilo que nós falamos, para que as nossas palavras verdadeiramente correspondam à verdade das coisas. Então não basta apenas que nós não apresentemos um falso testemunho, é necessário que nós saibamos usar muito bem as palavras. E quando você vai verificar nos catecismos, no catecismo maior, quando ele apresenta uma reflexão sobre o que é o 9º mandamento, o que ele nos ensina e o que ele nos proíbe, você vai perceber que uma das coisas que aparece lá no ponto sobre as questões que são proibidas nesse mandamento, ele vai dizer lá que até falar a verdade para um fim mau é uma quebra desse mandamento. Você pode achar isso estranho, mas quando que falar a verdade pode ser algo ruim? Quando que falar a verdade pode ser um ato pecaminoso? Quando você fala a verdade com desamor, com falta de amor,
quando você fala a verdade para ferir, para machucar. Vamos voltar um pouco, né? Se o propósito desse mandamento é justamente preservar a imagem, a honra e a dignidade das pessoas, não é o fato de eu estar falando a verdade que vai me autorizar a ferir e a machucar as pessoas com essa verdade. A verdade deve ser dita, deve, mas ela deve ser dita com amor, buscando sempre o fim para o qual a verdade existe, que é para promover a glória de Deus. Então, se você vai dizer a verdade para alguém, se você precisa confrontar alguém com a verdade, que você o faça com amor, que você faça com o coração na presença de Deus, desejoso que esse confronto, que essa verdade, ao ser dita, ela produza um fruto, que é um fruto de chegar até aquele que está ouvindo, para confrontá-lo e levar a uma reflexão profunda, um arrependimento, para que ele, ao ser confrontado com a verdade, ele pare e pense na vida e responda adequadamente, né? Dando uma resposta que é aquele coração que se inclina para tentar se alinhar novamente com a verdade e viver para a glória de Deus. Agora, se você chega para alguém e você vomita a verdade nesse alguém, né? Mas você faz isso com fúria, com ira, sabe? Porque você quer ferir, porque você quer machucar. Não há virtude nenhuma nessa declaração da verdade, porque você, na verdade, está usando a verdade para machucar o outro. E é uma das coisas que a gente vê com muita frequência, as pessoas sendo cruéis. E ao final, depois que elas terminam de praticar toda a crueldade, elas se justificam dizendo, não, eu só estou falando porque eu sou da verdade, a gente não pode mentir, nós temos que sempre dizer a verdade, e eu sou assim, eu sou curto e grosso, eu corto reto, eu gosto da verdade. Mas isso tudo é uma falsa piedade, é uma justificativa para esconder o desejo mal do coração de ferir o outro, e é por isso que se fala, sabe, com tanta estupidez, com tanta grosseria, esconde-se atrás da verdade para praticar o mal, para ferir, para humilhar. Então, quando a gente entende corretamente esse mandamento, a gente vai perceber que para cumprir esse mandamento, nós devemos não só evitar de dar declarações falsas, mas temos que ter um compromisso verdadeiro com a verdade e só usá-la com as motivações adequadas, para que não sejamos apanhados dizendo a verdade para aqueles fins que não deveriam ser os fins pelos quais estamos usando a verdade, porque não são fins que glorificam a Deus. Então, digamos sempre a verdade ao outro, sejamos apegados à verdade, mas sejamos apegados à verdade para glorificar a Deus. Então, ao dizermos a verdade, busquemos sempre dizê-la em amor, sempre buscando o bem e sempre buscando a glória de Deus. E a mentira nunca, jamais esteja nos nossos lábios. Que nunca sejamos instrumentos para que outros sejam prejudicados, para que a imagem dos outros, para que a fama dos outros, a honra dos outros venha a ser maculada em função de uma declaração falsa da nossa boca. Então, por esse mandamento, a gente aprende a não se apegar à mentira, não dar espaço para a mentira, mas aprendemos também a usar a verdade da forma certa e a preservarmos a imagem dos outros, para que eles não sofram além do que a própria maldade praticada por eles já traz sobre eles. Nós temos que entender isso também, não é porque algumas pessoas praticaram alguns males que nós temos que sair espalhando isso para todas as pessoas, não. Basta já aquilo que elas estão respondendo perante as pessoas para quem fizeram os males, ou perante as autoridades constituídas, os processos que estão respondendo. Elas não precisam ainda que nós fiquemos a repercutir, né, todos os seus vícios, os seus males, os seus erros e os seus pecados. Então precisamos aprender a tratar muito bem
a imagem daqueles que nos cercam, porque isso também os fere e atinge a dignidade deles. E eles foram criados à imagem de Deus. E são dignos de todo respeito e de toda consideração da nossa parte. Então, que Deus nos abençoe, te ensine, né, a não abrir a boca para dizer, para proferir nenhum falso testemunho, mas também te ensine, me ensine a todos nós a dizer a verdade, mas dizê-la com amor. E a tratarmos muito bem a imagem daquele que nos cerca, para que no que depender de nós, eles tenham sempre um tratamento digno. Deus te abençoe, te fortaleça, te ajude, me ajude a todos nós a viver a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.